Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 3.734/2025, em primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a transferir para a União ou para a entidade por ela controlada a participação societária do Estado da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG, e da outras providências. Autor, governador do Estado. Relator, deputado Rodrigo Lopes. De autoria do governador do Estado e encaminhada a essa Assembleia por meio da mensagem número 199/2025, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a transferir para a União ou para a entidade por ela controlada a participação societária do Estado da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Publicado no Diário Legislativo em 9/5/2025, a proposição foi encaminhada às comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública, de Fiscalização Financeira e Orçamento para receber parecer. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria. Agora, em fundamento ao artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, a linha A do Regimento Interno, compete a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposta. O projeto de lei número 3734 de 2025 autoriza o Poder Executivo a, primeiro, transferir para a União ou para a entidade por ela controlada a participação societária do Estado na Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a CODEMIG, na totalidade ou em parte, para fins de pagamento da dívida apurada nos termos do parágrafo 2º, artigo 2º da Lei Complementar Federal 212, de 13 de janeiro de 2025. A transferência fica condicionada à formalização do pedido de ingresso no Programa de Pleno Pagamento das Dívidas nos Estados, o PROPAG. 2. Adotar medidas com finalidade de amortizar a dívida e dar cumprimento às obrigações do Estado no âmbito do PROPAG, dentre as quais a alienação total ou parcial da participação societária direta ou indireta do Estado na CODEMIG, com ou sem transferência do controle acionário. A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão total ou parcial da companhia, bem como a criação de subsidiárias integrais ou qualquer outra forma de reorganização societária, inclusive a celebração de acordo acionistas ou outros instrumentos, a transferência ou cessão de ativos, bens e direitos, a cessão de fluxo de dividendos ou direitos creditórios oriundos da CODEMIG. 3. Receber os ativos, bens e direitos de propriedade da CODEMIG para fins de amortizar a dívida e dar cumprimento às obrigações do Estado no âmbito do PROPAG, ressaltando que poderão os ativos, bens e direitos ser alienados ou transferidos a outras empresas estatais por meio de aporte de capital, cessão ou permuta. A proposição revoga a Lei 23.477, aliás, os artigos 4º e 5º da Lei 23.477, de 5 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a cessão de direitos creditórios de titularidade do Estado relacionados à CODEMIG. Em sua apreciação, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que não há óbices ao prosseguimento da tramitação da matéria no que diz respeito à competência legislativa à luz do princípio da autonomia dos entes federados, artigos 18 e 25 da Constituição Federal, que estabelece caber a cada Estado editar leis que disponham sobre criação, extinção ou modificação das entidades que integram sua administração indireta, dentre as quais as empresas estatais. Nesse sentido, igualmente assentado na autonomia federativa, firma-se o entendimento de que cabe a cada Estado dispor acerca da alienação dos ativos das empresas estatais e da participação societária do Estado nelas.
Quanto à iniciativa, a comissão destacou não haver nenhum impedimento ao projeto, tendo em vista a iniciativa privativa do governador do Estado para dispor sobre a estruturação de entidades da administração indireta nos termos do artigo 66, inciso 2 e a linha E da Constituição Estadual. A Comissão de Constituição e Justiça esclareceu também que a proposição atende ao requisito estabelecido pelo artigo 14, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Estadual, que exige lei específica para a autorização da extinção e ou alienação do controle acionário de empresa estatal. Ressaltou que a matéria respeita as disposições da Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 2016, Estatuto Jurídico das Estatais, bem como as normas da Lei Complementar Federal 212 de 2025, que disciplina o PROPAG. Por fim, a comissão advertiu que há necessidade de observância do disposto no artigo 87 do ato de disposições transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, ADCT, quando da eventual efetivação das medidas propostas pelo projeto. Com relação à análise desta Comissão de Administração Pública, inicialmente ressaltamos que a CODEMIG é um valioso ativo do Estado de Minas Gerais, uma vez que, sob a titularidade da empresa, encontra-se o direito minerário do nióbio, cuja valorização econômica mundial tem se intensificado nas últimas décadas. A autorização da transferência para a União da participação societária do Estado na CODEMIG, bem como a adoção das medidas enumeradas pelo artigo 2º da proposição, consistem em importantes alternativas à negociação com a União no contexto de adesão ao PROPAG. Reconhecemos a essencialidade do projeto para assegurar que o Estado de Minas Gerais atenda aos requisitos elencados pela Lei Complementar Federal 212 de 2025 e efetive sua adesão ao PROPAG, dentro das mais vantajosas condições oferecidas pela norma. Lembramos, por fim, que a adesão ao PROPAG trará relevante redução do estoque da dívida estadual, viabilizando a continuidade dos investimentos em políticas públicas diversas e no desenvolvimento do Estado, o que resultará em benefício para as próximas gerações. Portanto, quanto ao aspecto meritório que nos cabe avaliar, entendemos que o conteúdo da matéria homenageia o princípio da eficiência e é conveniente e oportuno para o alcance do interesse público. Apresentamos, entretanto, ao final do parecer, o substitutivo número 1, com a finalidade de aprimorar o texto da proposição, de promover a revogação da Lei 23.477 de 2019 em sua integralidade, para delimitar a cessão de créditos da CODEMIG, adstringindo ao regramento atinente à amortização da dívida e ao cumprimento das obrigações do Estado no âmbito do PROPAG, bem como de fixar que a transferência da participação societária descrita no caput do artigo 1º se condiciona à adesão ao PROPAG. Diante das razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3734 de 2025, na forma do substitutivo número 1 a seguir. Substitutivo número 1. Autoriza o Poder Executivo a transferir para a União ou para a entidade por ela controlada a participação societária do Estado na Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para a União ou para a entidade por ela controlada a participação societária do Estado na Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG, na totalidade ou em parte, para fins de pagamento da dívida apurada nos termos do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Complementar Federal, número 212, de 13 de janeiro de 2025. Parágrafo 1º. A transferência a que se refere o caput observará o disposto no artigo 3º da Lei Complementar Federal 212 de 2025 e condiciona-se à adesão do Estado ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG, observados os demais requisitos definidos em regulamento.
Parágrafo 2º. O Poder Executivo poderá adotar as medidas necessárias à estruturação da operação de que trata o caput. Artigo 2º. Para fins de amortização da dívida e cumprimento das obrigações do Estado no âmbito do PROPAG, fica o Poder Executivo autorizado a adotar, dentre outras, as seguintes medidas. Primeiro, alienação total ou parcial da participação societária direta ou indireta do Estado na Codemig, com ou sem transferência do controle acionário. 2. A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão total ou parcial da companhia, bem como a criação de subsidiárias integrais ou qualquer outra forma de reorganização societária, inclusive a celebração de acordo de acionistas ou outros instrumentos. 3. A transferência ou cessão de ativos, bens e direitos. 4. A cessão do fluxo de dividendos ou direitos creditórios oriundos da Codemig. Parágrafo único. A transferência do controle acionário da Codemig para a União ou para a entidade por ela controlada fica condicionada à manutenção da sede da empresa no Estado. Artigo 3º. Para fins de amortização da dívida e cumprimento das obrigações do Estado no âmbito do PROPAG, fica o Poder Executivo autorizado a receber os ativos, bens e direitos de propriedade da Codemig. Parágrafo único. Os ativos, bens e direitos recebidos pelo Poder Executivo poderão ser alienados ou transferidos a outras empresas estatais por meio de aporte de capital, cessão ou permuta. Artigo 4º. Fica revogada a Lei nº 23.477, de 5 de dezembro de 2019. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o parecer com devido substitutivo, lido e apresentado, senhor presidente. Para discutir, presidente. Em discussão, parecer. Para discutir, deputada Beatriz Cerqueira. Peço vistas. Concedida vistas a deputada Beatriz Cerqueira. Pela ordem. Pela ordem, deputado professor Cleito. Presidente, também eu iria pedir vistas, mas aqui combinado aqui com a deputada Beatriz Cerqueira, para termos tempo de avaliarmos, de analisarmos o relatório com muita calma, porque se trata de um dos projetos mais importantes do âmbito do PROPAG. Mas, primeiramente, bom dia a todos os deputados, deputada Beatriz Cerqueira, todos aqueles que nos acompanham. Presidente, como é que a gente pode aqui começar? Parece que a tal da mitomania, que é uma doença, um desvio de conduta, de caráter, está pegando as pessoas desse governo. Até eu estou com um problema de memória, eu esqueci o nome do vice-governador, vou chamar de o vice do Zema. O Covid me deixou aqui com a falta de memória algumas coisas. Se eu me recordo, ele disse aqui, no dia daquela audiência, que é evangélico, frequenta a Igreja Batista. Vou recorrer a João capítulo 8, versículo 44, para lembrar do pai da mentira. Vou recorrer também a Erasmo Carlos. Pega na mentira, corta o rabo dela, bate em cima, bate nela, pega na mentira. Agora, se a gente quiser ser um pouquinho mais erudito, Afonso Romano de Santana, grande mineiro, casado com Marina Colassante, que casal, hein, deputada Beatriz Cerqueira? Que casal. Afonso Romano de Santana tem um poema chamado A Mentira. Mentiram ontem, mentiram hoje, mentem de forma tão pungente que parece que mentem sinceramente. E eu estou falando isso porque, primeira mentira, a primeira mentira é, se não derrubarmos os vetos, os outros estados não vão aderir ao PROPAG. No outro dia, os governadores não só desmentiram, mas Goiás, com apenas uma semana, com 2 projetos muito simples, aprovados na Assembleia Legislativa, fez a adesão ao PROPAG.
Muito bem. A Secretaria do Tesouro Nacional só vai aceitar a CEMIG se ela for transformada em corporation. E aí, a Secretaria do Tesouro Nacional solta uma nota se dizendo surpresa com a declaração do vice do Zema, porque em nenhum momento isso foi dito. E agora de manhã, a terceira, então já pode pedir música no Fantástico. E detalhe, é a Rádio Inconfidência que noticiou. Rádio Inconfidência, rádio oficial aqui, a rádio estatal da Empresa Mineira de Comunicação. O BNDES desmente a declaração do vice do Zema de que precisaria de 9 meses para fazer a avaliação das empresas, o que comprometeria o prazo, e por isso que a gente precisa aprovar com celeridade os projetos aqui. A Assembleia precisa dar celeridade para a gente oferecer à União ali os passivos para termos base de negociação. Ô, gente, vamos levar a sério essa questão do Propag. E, ao mesmo tempo, vamos deixar de politizar. Não é hora de politização. Não é hora também, ao mesmo tempo, de nós ficarmos com discursos extremistas, com discursos que levam a você não dar elementos para sentar na mesa e ter uma negociação, que é uma negociação muito séria naquilo que está posto na mesa para resolvermos o problema da dívida de Minas. E não é hora de mentir. É hora da verdade. É esse apelo que eu faço aos deputados, sobretudo os deputados da base aqui, para que a gente tenha seriedade na hora de darmos as nossas declarações, de falarmos aquilo que não foi dito por outros. É por isso que ontem eu simplesmente pedi aqui, deputada Beatriz Cerqueira, onde está a declaração oficial do BNDES? Para que a gente tenha como base do governo federal, e outros deputados estão aqui também, fazem parte da base do governo federal, deputado Cássio Soares, que é base do governo aqui, mas é base do governo federal também, PSD é base do governo federal, tem uma relação muito boa com ministros de Estado. Então, é o apelo que eu faço, presidente Adal Clever, que também é do PSD, é um dos homens públicos mais respeitados, não só em Minas, mas em Brasília também, respeitado, inclusive, pelo próprio presidente da República. Deputado João Magalhães, que dispensa comentários, a sua história, a sua trajetória política. Então, nós estamos aqui para resolver o problema de Minas. E o apelo que eu faço aos que estão no comando desse Estado. Um já largou o Estado. Nesse momento, ele foi dar aula de gripe aviária lá na China. Foi falar de gripe aviária na China. Não sei, nem o médico ele levou, nem o especialista. Ele foi com a secretária de desenvolvimento, que a gente respeita demais, gosto muito, admirador da Mila, mas o governador vai para a China para falar de gripe aviária, enquanto a gente está discutindo Propag, quando ele deveria conduzir com responsabilidade esse momento. Então, o apelo que eu faço aqui, para a gente deixar de lado o pai da mentira, a mitomania, e sermos responsáveis com aquilo que está sendo discutido no âmbito dessa casa. É isso, presidente. Obrigado. Pela ordem, deputado Cássio Soares. Senhor presidente, eu quero aqui dizer que gosto muito das falas do professor Cleiton, colega professor Cleiton, mesmo que não concorde com boa parte do que é dito, mas o professor Cleiton sempre traz muita contribuição para a discussão, né? E concordo naquilo que ele diz, que nós temos que ter muita responsabilidade no trato dessa discussão tão importante para Minas Gerais. Agora, sinceramente, professor Cleiton, eu não acredito que o vice-governador Matheus tenha falado diferente daquilo que ele ouviu do BNDES. Por isso que a sugestão dada pelo deputado Gustavo Valadares ontem, de irmos até o BNDES, ou termos um contato, seria muito importante. E se for mesmo essa manifestação que o BNDES emitiu, que foi propagada hoje pela imprensa,
tanto melhor para Minas Gerais. Nós vamos ter uma solução mais ágil daquilo que nós precisamos, que é a avaliação oficial da CODEMIG, por parte de quem foi determinado em lei para fazer a avaliação da CODEMIG, que é o BNDES. Isso é fundamental e importante para nós. Agora, essa polemização, eu concordo, né? Esse antagonismo político-partidário ele tem que ser deixado de lado nesse momento tão importante, tão sensível para Minas Gerais. Afinal, nós estamos aqui discutindo o futuro de Minas, que vai determinar se Minas terá condições no futuro de investir em educação, em saúde, em estrada, em segurança, tudo isso. Então, da nossa parte, com certeza, o que nós queremos é a solução do problema. E o problema está aqui nessa casa hoje colocado para que nós sejamos parte da solução, para que Minas Gerais tenha condições de sair desse atoleiro que é a dívida. E antes que qualquer pessoa diga que nós estamos colocando o problema no governo federal, esse problema é dado de muito tempo, de outros governos para trás também, né? Não apenas no governo Lula atualmente. Mas, é claro, aquilo que foi votado, foi criado pelo Congresso Nacional, o PROPAG, com a atuação muito determinante do presidente do Senado à época, Rodrigo Pacheco, com a atuação muito determinante do presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins Leite, dessa casa, nós fomos, eu, líder João Magalhães, até Brasília, e outros tantos colegas, para discutir o assunto, discutir o problema. E hoje nós temos uma alternativa para podermos avançar e dar uma condição melhor para Minas Gerais. Não é para esse governo, não. É para os governos futuros e é para a população mineira. Essa politização desse fato, ela se torna perversa. É por isso que, independente se governo federal hoje é de um campo e o governo estadual hoje é de outro campo, o que nós queremos é que a solução seja dada. Essa semana mesmo, nós tivemos uma reunião muito produtiva em Brasília. Eu tenho, sim, boa relação com o ministro Alexandre Silveira, e nós tivemos com o vice-governador, com vários prefeitos do sul de Minas, com o deputado federal Odair Cunha, com o deputado estadual Ulisses Gomes, com o deputado estadual Betinho Pinto Coelho, um deputado estadual Zé Laviola, deputado estadual Dr. Maurício. Fomos lá discutir gasoduto que saia de São Paulo, que possa chegar até o sul de Minas. E de lá saímos com grandes encaminhamentos, independente se o governo federal é de um campo e o governo estadual é de outro. Isso, sim, é um exercício da nossa responsabilidade, da nossa função. É um exemplo desse exercício que nós devemos dar para toda a população mineira. Aqui, eu vou repetir, nós vamos passar. Amanhã nós não seremos mais deputados, mas a população mineira, o Estado fica. O governo vai permanecer. Outros governos virão. E é nossa obrigação dar condições para que esse projeto possa avançar. A forma que ele vai avançar, nós estamos discutindo aqui, de maneira muito responsável. E é assim que nós vamos seguir. Muito obrigado, presidente. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Gustavo Valadares, mas antes eu queria agradecer a presença aqui da turma do 7º ano do Instituto Monte Sião de Belo Horizonte. Com a palavra, o deputado Gustavo Valadares. Presidente, eu serei muito breve. Só para deixar claro aqui o breve delay do BNDES em responder ao vice-governador. A fala do vice-governador sobre a preocupação do não cumprimento dos prazos por parte do governo federal, em especial do banco que está responsável, ou será responsável pela avaliação dos ativos do Estado, foi dada no dia 4 de junho. Hoje são, vou até conferir, pôr meus óculos para conferir aqui, 18 de junho. As declarações, a resposta ao vice-governador foi dada 14 dias depois da fala dele. Há um breve delay aí de 14 dias e, coincidentemente, deputado Rodrigo Lopes, deputado Cássio, ela veio depois de uma audiência pública de ontem, onde nós, mais uma vez, batemos na tecla de que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social não conseguiria cumprir os prazos estabelecidos pelo decreto que regulamenta o PROPAG. São 14 dias de delay. Eu fico feliz que a provocação do vice-governador tenha surtido efeito mesmo com delay. E espero que este delay de 14 dias não se reproduza ao longo do prazo ou do processo de avaliação das empresas dos ativos do Estado.
porque Minas precisa que essas avaliações saiam com presteza. É isso, presidente. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz Cerqueira. Deleizinho breve, né, Cleide? Nosso problema, presidente, é exatamente esse, né? A provocação do vice do Zema. Esse é o problema que nós estamos enfrentando. A ausência de uma liderança efetiva no Estado que possa conduzir esse processo, né? O vice do Zema, gostei da definição do deputado professor Cleiton, vou adotá-la também. O vice do Zema vive de provocações. Quando veio à Assembleia apresentar os projetos do Propag, disse questões, por exemplo, sobre a UENG, que até agora ninguém conseguiu nos explicar. E, na sequência, numa entrevista ao Estado de Minas, o vice do Zema afirmou que os servidores estaduais se transformarão em servidores federais. Eu vou repetir a minha expectativa para que, no próximo dia 1º de julho, o vice do Zema, através dos seus representantes, né, que serão secretários de Estado que estarão conosco, possam nos explicar como que essa mágica será feita, transformando servidores estaduais em servidores federais, conforme ele anunciou aqui na Assembleia, conforme ele divulgou à imprensa em repetidas entrevistas, né? Nosso problema é exatamente esse. Nós estamos no momento da política mineira, em que a gente quer debater conteúdo, mas vive ouvindo provocações. Acho que ontem não se teve a real dimensão do comportamento do governo Zema a não trazer as informações em audiência pública. Isso foi minimizado numa tática de ataque, né? Numa tática de deslegitimar as discussões da audiência pública. Cada um tem a sua tática, cada um faz o que sabe fazer, né? Enquanto nós tínhamos uma expectativa de conteúdo, de termos as avaliações, né? A tática foi de atacar, a tática foi dessa polarização, que o deputado professor Cleiton citou, porque, se você tira a polarização desse governo, Zema, não sobra nada. Consegue fazer conteúdo sem polarizar, né? Não consegue ter conteúdo. A audiência que aconteceu nessa terça-feira foi um exemplo disso, né? Qual é a avaliação? Qual é a análise? Quais as informações, né? Se nós não tivéssemos o Marco Antônio aqui, não tinha tido audiência, não tinha tido conteúdo, porque as falas eram genéricas. Quem trouxe o conteúdo foi o convidado que gentilmente, né, aceitou estar conosco, né? Então, nossa expectativa é menos provocação, mais comportamento enquanto governo de Estado e com a liderança necessária, porque tem um vácuo mesmo, né, no Estado a respeito disso. E desejo que a gente consiga avançar. Obrigada, gente. Quero agradecer a presença de vocês aqui. É sempre importante ver estudantes conhecendo o trabalho aqui da Assembleia, do Poder Legislativo, e que vocês continuem conhecendo todas as demais partes aqui da Assembleia Legislativa. Um abraço para vocês e um abraço para a professora de vocês também, que é uma pessoa muito importante. Mas eu já tinha finalizado também, presidente, deixando as considerações aí para os debates do próximo período. Me parece, deputado João Magalhães, nosso próximo debate agora é dia 1º, né? Dentro dessa dinâmica que a gente conseguiu construir, que foi muito boa, está sendo muito importante, sobre os projetos relacionados ao Propag. Nossa próxima audiência é no dia 1º, às 10 horas da manhã. Aí vai ser na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, onde nós vamos discutir a proposta, né, do governo Zema de federalizar a UENG. E, consequentemente, também a outra parte, né, que está lá no projeto de lei da venda de imóveis, da venda dos imóveis da UENG, conforme o governo está propondo. Então, acho que a nossa próxima discussão, estão convidados para essa audiência no dia 1º,
a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, e é muito importante que ela vá, porque o secretário de Educação disse que, sob servidor, é ela que pode responder, que ele não responderia, não era ele que responderia sobre isso. Também está convidado o secretário de Estado da Educação, né? A UENG está vinculada à Secretaria de Estado da Educação. Convidada também a reitora da universidade, professora Lavínia. Estive com ela em Divinópolis, nessa última segunda-feira. Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar a Câmara de Divinópolis, através da vereadora Kel, que realizou uma importante audiência pública na segunda-feira a respeito dessa proposta de federalização da UENG. E com muita mobilização. Acho que poucas vezes a Câmara Municipal de Divinópolis esteve tão cheia de estudantes, docentes, sociedade em geral, defendendo a universidade. E lá, deputado professor Cleiton, em Divinópolis, eu vi algo muito bacana. Vereadores de diferentes partidos, de partidos antagônicos, às vezes, todos se manifestando em defesa da UENG e contra essa proposta de suposta federalização da universidade. Então, quero parabenizar a Câmara Municipal, através da vereadora Kel, que promoveu essa importante audiência na Comissão de Participação Popular. Mas, voltando à nossa audiência do próximo dia 1º, convidada a reitora, convidada também a do UENG, né, que é a Associação dos Docentes, que representa os docentes da nossa UENG, o Túlio, quero também cumprimentá-lo, né? A do UENG tem feito um papel muito importante na defesa da universidade, realizou aí plenárias, assembleias em todas as unidades da UENG, né? Esse processo foi extremamente importante e relevante. Convidado também está o secretário de Estado da Educação, né? Acho que eu já disse isso. Então, e o secretário da Fazenda. Então, são os convidados para esta audiência do dia 1º. Quero aproveitar também para parabenizar que hoje é quarta, então, na terça-feira, no final do dia de ontem, também teve uma importante manifestação da Escola de Designer da UENG, com um ato belíssimo na Praça da Liberdade, defendendo a universidade. Eu quero também deixar aqui, parabenizar, né, para esse importante ato. E eu quero dizer também que eu compreendo, sabe, às vezes, deputado Adal Clever, eu compreendo, às vezes, assim, algumas hostilidades. Depois que eu me lembrei, a gente não lembra de tudo que a gente mesmo faz, mas, nessa segunda-feira, eu recebi um despacho do Tribunal de Contas do Estado a respeito do projeto Mãos Dadas. Tem nada a ver com essa audiência, com essa reunião. Eu vou aproveitar o microfone. Porque, às vezes, a gente vê algumas hostilidades, ataques, provocações, mas a gente se esquece do que a gente faz, que acaba é o que desperta, né, a hostilidade, que não deveria existir. Mas pela segunda vez, eu estou atrapalhando, deputado presidente Adal Clever, um grande esquema do governo Zema, né? Primeiro, eu atrapalhei o esquema das OSs. O governo Zema queria entregar a gestão das escolas estadual via OSs, fez um edital habilitando 10 OSs, de tudo quanto é canto desse país, que não tinha expertise nenhuma em educação. Levei tudo no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas impediu a continuidade desse esquema, deferindo uma medida cautelar que eu pedi desde outubro do ano passado. Então, eu compreendo alguns ódios mesmo. Eu atrapalhei um grande esquema. E essa segunda, eu atrapalhei outro grande esquema, né? Acho que são quase 2 bilhões de reais que estão disponibilizados no Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, para o Mãos Dadas. O Mãos Dadas é aquele grande esquema que está fidelizando os prefeitos em 2026, porque tem muito dinheiro, oferece dinheiro, em troca, o Estado oferece dinheiro, o município aceita as matrículas do ensino fundamental, e aí é um grande esquema, com muito dinheiro, né? Eu juntei todas as irregularidades, porque a gente tem irregularidades sobre recursos do Fundeb, sobre descumprimento de lei estadual, tem muitos problemas. Demonstrei, comprovei, e, na segunda-feira, o governo Zema foi notificado para que ele não realize
novas adesões do Mãos Dadas, dada a relevância das denúncias que eu apresentei ao Tribunal de Contas, e o Estado não conseguiu esclarecer o Tribunal de Contas. Eu achei curioso isso, né? Um projeto que é tão bom, como é que ele não conseguiu esclarecer? E pediu mais prazo, que, inclusive, foi deferido o prazo. O governo Zema tem 15 dias úteis para prestar esclarecimentos a respeito das irregularidades desse grande esquema que se tornou o projeto Mãos Dadas, que não chega sozinho no município. O projeto Mãos Dadas chega pelo governo e por deputado. Muito deputado na região defendendo municipalização, né? E aí eu atrapalhei esse grande esquema. Então, às vezes, quando a gente lembra do trabalho parlamentar que a gente desenvolve, muita coisa fica explicada. Então, eu compreendi que eu estou atrapalhando aí 2 grandes esquemas. E vou atrapalhar um terceiro grande esquema, porque eu já comecei a pedir informações sobre contratos com grupos privados que estão sendo firmados no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, porque é dinheiro público, sem licitação, que têm sido feitas questões que merecem o nosso cuidado e a nossa atenção, e os primeiros requerimentos a respeito disso acabaram de ser aprovados na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, eu vou continuar cumprindo a minha parte, o meu trabalho, e eu só preciso lembrar disso, né? Quando as hostilidades, os ódios, eles se manifestam, se proliferam assim, no ambiente parlamentar, mas, de fato, eu estou atrapalhando 2 grandes esquemas nesse momento, que deve estar custando muito caro politicamente, né? O esquema das OS e o esquema do Mãos Dadas. Aproveito para prestar contas a respeito desses processos que são importantes, que também dizem respeito à administração pública, mas que nós tratamos no âmbito do nosso trabalho na educação. No mais, agradecer mais uma vez, deputado presidente Adalcleve, porque eu acho que as audiências que foram realizadas foram muito necessárias e muito importantes, e a gente vai agendando as próximas, conforme for a dinâmica aqui do parlamento em relação aos projetos relacionados ao Propag. Obrigada, presidente. Projeto de lei número 3.735/2025, em primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a transferir para a União ou entidade por ela controlada a participação societária do Estado da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, CODENS, e da outras providências. Autor, governador do Estado. Relator, deputado Rodrigo Lopes. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 3735 de 2025, de autoria do governador de Estado e encaminhado a essa Assembleia por meio da mensagem número 200. O projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a transferir para a União ou para a entidade por ela controlada a participação societária do Estado da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, a CODENS. Com relação à avaliação dessa Comissão de Administração Pública, inicialmente ressaltamos que a CODENS possui empreendimentos voltados ao desenvolvimento em diferentes áreas, como turismo, geoprocessamento e implantação de gestão de distritos industriais. A empresa é também acionista majoritária da Codemig, valioso ativo do Estado de Minas Gerais, uma vez que, sob sua titularidade, encontra-se os direitos minerários do nióbio. A autorização da transferência para a União da participação societária do Estado na CODENS, bem como a adoção das medidas enumeradas pelo artigo 2º do projeto, consistem em importantes alternativas na negociação com a União no contexto de adesão ao Propag, especialmente para viabilizar operações que digam respeito à Codemig. Reconhecemos a essencialidade da proposição para assegurar que o Estado de Minas Gerais atenda aos requisitos elencados pela Lei Complementar Federal 212 de 2025 e efetive sua adesão ao Propag, dentro das mais vantajosas condições oferecidas pela norma. Lembramos que a adesão ao programa possibilitará a relevante redução do estoque da dívida estadual, o que resultará na viabilidade de investimentos em políticas públicas diversas e no desenvolvimento do Estado, traduzindo-se em benefícios para as próximas gerações. Portanto, quanto ao aspecto meritório que nos cabe analisar, entendemos que o conteúdo da matéria homenageia o princípio de eficiência e é conveniente e oportuno para o alcance do interesse público. Apresentamos, entretanto, ao final deste parecer substitutivo número 1, com a finalidade de aprimorar o texto da proposição e de fixar que a transferência da participação societária descrita no caput
do artigo 1º se condiciona à adesão ao PROPAG. Diante do exposto, das razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3735 de 2025, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Então, senhor presidente, só para resumir aqui, o substitutivo número 1, ele está trazendo, né, a questão no artigo 1º, condicionando a adesão ao PROPAG do processo de cessão, e está suprimindo o artigo 4º, que a princípio tratava da revogação da lei que a gente já revogou no projeto de lei anterior, então desnecessário revogar a mesma lei em 2 projetos de lei, por conta de norma técnica, a gente está suprimindo esse artigo. Esse é o parecer, senhor presidente. Para discutir, Em presidente. discussão, parecer para discutir, deputada Beatriz Cerqueira. Peço vistas. Está concedida vista regimental. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Cerqueira, que subscreve que, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à mesa diretora da Assembleia Legislativa pedido de providências para que seja estabelecida normativa que garanta a possibilidade de adesão ao regime de trabalho remoto integral para servidoras lactantes do Poder Legislativo. Em votação, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão e votação. Aprovado. Isso não precisa, só votação. Da deputada Beatriz Cerqueira, que pede nos termos regimentais que seja encaminhada à mesa diretora pedido de providência para a instalação de creche em local próximo à sede da Assembleia Legislativa, de modo a oportunizar que as servidoras lactantes do Poder Legislativo, quanto no exercício das atividades incompatíveis com o trabalho remoto integral, possam manter a amamentação até que a criança complete no mínimo a idade de 2 anos. Em votação. Aprovado. Deputada Lohana, que pede nos termos regimentais que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, de Estado de Educação, pedido de informação acerca de ausência de reserva de vagas para pessoas com deficiência. Deputada Lohana, que pede também, nos termos regimentais, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo e à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de informação acerca da situação de 11 micro-ônibus novos, supostamente destinados ao município de Divinópolis. Deputada Lohana também, que seja, nos termos regimentais, encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento, pedido de informação atualizado sobre as providências adotadas pelo Estado de Minas em relação à exclusão de servidores do pagamento de abono salarial. Em votação, os 3 requerimentos. Aprovado. Deputado Sargento Rodrigues, que pede que, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a situação da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Em votação, aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Administração, deputado que subscreve, pede nos termos regimentais, deputado Sargento Rodrigues, que essa comissão pede explicações para a situação de superlotação do Hospital Governador Israel Pinheiro. Deputado Sargento Rodrigues, que pede que, nos termos regimentais, seja encaminhado à Advocacia Geral do Estado pedido de providência para, na esteira de suas atribuições legais, exercer a missão de representar o Estado judicial e extrajudicial com o compromisso de propiciar a segurança jurídica e a atuação dos gestores públicos. Em votação, os 2 requerimentos do deputado Sargento Rodrigues. Aprovado. Deputado professor Cleito, que pede que, nos termos
do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater com os convidados o contingenciamento da Polícia Civil, o impacto do cancelamento de exames para obtenção de novas carteiras de habilitação e possível fechamento de autoescolas nos municípios mineiros. Em votação, aprovado. Deputado professor Cleito, que seja, nos termos regimentais, encaminhado ao secretário de Estado de Governo, pedido de informações sobre o PL 3732/2025. Em votação, aprovado. Deputado Gustavo Valadares, deputado João Magalhães, deputado Carlos Soares, que pede nos termos regimentais que seja realizada a visita ao Banco Nacional de Desenvolvimento em Brasília para verificar o debate dos possíveis prazos para avaliação dos ativos do Estado de Minas Gerais. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, só queria agradecer aos colegas deputados pela aprovação dos primeiros requerimentos de minha autoria, que são fruto de um debate que nós iniciamos na comissão, foi uma audiência aqui na Comissão de Administração Pública, onde nós recebemos sindicatos de várias categorias que trouxeram um debate importantíssimo, né, que é o direito ao teletrabalho, ao trabalho remoto, para as mulheres, mães, que estão aí no período de amamentação, e que demonstraram, durante toda a audiência, a compatibilidade entre o exercício do trabalho, né, como servidora pública, e que esse exercício, em várias situações, esse exercício pode ser feito de forma remota. Isso trouxe qualidade de vida a essas mulheres, suas famílias, suas crianças, e, portanto, uma política extremamente possível. Durante a audiência pública, a secretária de Planejamento e Gestão, que estava conosco, se comprometeu em atender a reivindicação dos sindicatos, né? Tem uma comissão formada em relação a essa situação. A gente está aguardando a alteração na resolução, mas aí também nós ficamos com um para casa, né? Se nós estamos defendendo isso na administração direta, nós trouxemos também um debate no âmbito da Assembleia Legislativa, de que a mesa diretora da Assembleia possa analisar essa possibilidade também para as nossas lactantes, aqui no âmbito da Assembleia, daquelas funções que possam ser realizadas remotamente. E há, sim, situações em que possa acontecer esse trabalho remoto. Então, quero reforçar que foi um debate muito importante, muito relevante, e que todos nós ganhamos, enquanto sociedade, se conseguirmos avançar com essa discussão aqui também no âmbito do Poder Legislativo. Quero aproveitar e cobrar para que a CEPLAG faça a alteração da resolução, conforme foi pactuado durante a audiência realizada aqui na Comissão de Administração Pública. E, mais uma vez, então, obrigada aos deputados, aos colegas, pela aprovação desses importantes requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.